Fala galera, tudo tranquilo? Hoje vamos voltar com um quadro aqui que é Artistas que Inspiram. E hoje eu tô trazendo um grande amigo aqui, manja bastante de Unreal, vai falar um pouco da Unreal pra nós aí, vai falar um pouco da carreira dele também. Mudança de área, que ele é um cara extremamente. A gente tava falando aqui antes dos bastidores que é um cara que tem um emprego extremamente estável e tá aí na correria pra mudar, o porquê que ele quer mudar. E meu amigo Cadu, brigadão aí, cara, por aceitar aí participar aí do canal, na entrevista. E aí fala um pouquinho de você aí, quem é o Cadu. Beleza. Ô, Vitão, primeiro, muito obrigado pelo convite e, assim, é uma honra para mim. Eu sempre assisto, né, os seus vídeos e tal, a galera que participa aqui. Eu não sinto nem, assim, perto do nível da galera que já teve aqui e tal, mas é aquele negócio, né, um pouquinho que a gente puder passar, eu sei que ajuda, porque eu sempre aprendo com tudo que é tipo de pessoa, com tudo que é tipo de nível, né, de artista, de profissional e tal. Então, vou tentar passar um pouquinho aqui do que eu puder. E muito obrigado por me receber, por ter me convidado e tal. Vitão é um amigo aí de longa data já. E nós estamos juntos, Fizemos hein? curso junto. Fizemos curso juntos, estamos na luta aí, Tamo na sofrendo luta. para tentar melhorar cada vez mais, né? Isso aí. Mas é isso aí. Você quer que eu fale um pouco então da jornada? Como que É, foi? Cadu, conta um pouco da sua jornada, o que você fazia antes Sim. de ir pro 3D, por que você decidiu, né, migrar pro 3D, né? Entendi. Não, beleza. É porque assim, eu nem sei se é muito recomendável, porque a minha carreira ela é muito, muito louca, assim. Eu tentei muita coisa na vida. Eu comecei como técnico de edificações. Na verdade, minha profissão hoje tem muito a ver com ser técnico de edificações, e é isso que eu estou querendo mudar. Mas eu fiz na época aqui o curso técnico em Belo Horizonte, né? Eu sou de Belo Horizonte, e eu fiz o curso técnico, trabalhei na área de obra, trabalhei na área de construção civil, trabalhei com prédio, com esse tipo de coisa. E depois eu passei no concurso público e entrei na Copasa, que é a Companhia de Saneamento de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E eu tenho trabalhado desde então, eu tenho 16 anos que eu trabalho lá. Apesar de ser CLT, é um concurso público, a gente tem toda essa estabilidade e tal. Então a minha jornada ela tem muito a ver com isso. Mas nesse meio tempo, eu já tentei, eu já fiz, eu sou graduado em Química, eu acho que eu nunca te falei isso, né? Não, tô sabendo agora. Porque dessa jornada, assim, eu sempre gostei de arte. Desde criança, eu sempre gostei de desenhar, eu sempre gostei de modelar. Eu sempre brinquei, eu fazia muito meus brinquedos quando era criança e tal. Então, eu sempre quis, assim, eu sempre tive vontade de trabalhar com coisas criativas. Mas a vida foi me levando para áreas mais exatas, digamos assim. Eu gostava de matemática e meus pais, assim, com toda a boa vontade do mundo, eles me encaminhavam mais para a questão exata do que para a arte, porque eles não entendiam, achava que é aquela história, acho que de todo Ah, acho que artista, né? todo artista tem isso, né, cara? Todo artista tem Você isso, de vai que, passar mas fome. você vai passar fome, ainda mais aqui no Brasil, a gente tem essa cultura de que artista tem que passar fome, Sim. infelizmente, está melhorando, mas infelizmente a gente tem isso, né? Então eles sempre me encaminharam para isso e eu fui comprando, é isso, fui indo. Então eu cheguei a fazer um curso de química, que eu, por uma época eu falei, não, já que eu tenho que mexer com exato, eu vou dar aula. E aí eu fiz um curso de licenciatura em química aqui na UFMG, e formei, fiz o curso inteiro e tal, mas no meio do curso eu já vi que não era isso que eu queria fazer. Mas eu falei, não, já fiz metade, agora eu vou até o fim e vou pensando. E no final do curso, eu já estava aí com meus 28 anos de idade, eu falei, não, eu tenho que. Não é isso que eu quero fazer da minha vida, não, nem edificações, nem a química, não é nada disso, mas eu ainda não sabia o que fazer. Porque, tipo assim, eu não tinha acesso. O que, que é um ZBrush, o que, que é um 3D, o que, que é o mercado de jogos. Eu sabia que eu queria fazer trabalhos artísticos, eu queria trabalhar com criatividade e tal. E aí aqui na UFMG também tem um curso, que é um curso de cinema de animação, um curso superior. E aquela ideia, né? Tipo assim, se eu quero fazer alguma coisa, tem que fazer uma faculdade, porque quem faz faculdade, teoricamente, é que sabe as coisas e tal, e isso mudou muito na minha cabeça nos últimos anos, né? Mas aí eu fiz o curso de cinema de animação, um curso, assim, cheio de problemas, cheio de questões para serem faladas, mas que eu sou muito grato, tanto pelos amigos que eu fiz lá da área de animação, quanto por ter começado a ver 3D lá. Então foi lá que eu conheci o Blender, foi lá que eu conheci um pouco de Maya, tive noção disso no meio das outras coisas, né, de animação, que a gente também aprende stop motion, animação 2D e tal.
Mas foi uma época muito boa que eu entendi isso, e no momento que eu tive contato com o 3D, eu falei, não, é isso, agora eu entendi onde que eu tenho que investir. Porque para mim o 3D ele unia muita coisa que eu gosto. Ele unia tanto a questão artística quanto a questão técnica, que eu sempre tive na minha cabeça e tal. A questão de você trabalhar com código, com paramétrica, quando você está lá no Blender, por exemplo, é importante você entender um pouco de geometria, como que as coisas funcionam. Mas também tem essa parte da criação que é muito legal, né? Sim. Então eu investi no Blender e tal, comecei a ver, e aí eu conheci o ZBrush, que é o outro lado, né, da questão, que é mais artístico ainda, é praticamente como fala, uma argila digital que a gente está trabalhando ali. Então aí eu apaixonei de vez, e aí eu comecei a conhecer gente que também gostava disso, comecei a ter contato, e aí eu comecei a fazer os cursos. Aí eu cheguei a fazer um curso lá na Melier, né, fiz online, mas eu fiz o curso da No Melier, Transmutação, do eu Transmutação. fiz esse também. E depois eu fiz o curso do Alex Oliver, que foi o curso de ZBrush, foi onde eu comecei a ver um pouco de anatomia, ver como que funciona, então tudo muito inicial ainda. E desde então eu tenho feito cursos, o curso do Gilberto Magno, eu fiz o workshop do Gilberto Magno para tentar entender um pouco melhor, e é o que eu tenho estudado desde então, né? Então, e aí eu nessa descoberta toda aí eu vi, cara, se tem uma coisa que na minha vida também está constante, além de gostar de arte desde que eu sou criança, é videogame. Eu gosto de videogame, para mim videogame é um tipo de expressão de arte muito importante, é tão importante quanto cinema, quanto a pintura, quanto a escultura, quanto a dança, quanto o teatro. E eu sou apaixonado com videogame, é o meu passatempo, né, meu hobby preferido. E eu queria ir além do hobby, eu queria cara, essa é a área que eu quero trabalhar. Se for para eu ficar 10 horas atrás de um computador criando alguma coisa, que seja na área de videogame, eu gostaria que fosse assim. Igual a gente estava conversando, você falou que pensa também no cinema, né, em trabalhar com cinema, e hoje em dia as áreas estão se misturando muito, está muito próximo, né, uma da outra. Eu também não descarto trabalhar com cinema, mas hoje meu foco é 100% entrar num estúdio de videogame e começar a trabalhar com isso. Então, um resuminho aí da minha jornada até chegar aqui foi esse. Até porque hoje o game. Cara, tem game que você joga que você parece que você tá jogando um filme, né, cara? Exatamente. God of War, você pega, por Eu ia exemplo. citar ele agora. Pô, God of War, cara, você tá jogando. Parece que você tá jogando. Parece que você tá vendo um filme ali. Só que você tá fazendo parte da história. E o legal do game é isso, né, cara? Que igual eu sou fã de cinema porque eu fui. Tipo assim, eu fui criado assistindo. Minha mãe sempre gostou muito de ver filme, então ela criou isso em mim, né? E eu lembro que quando eu vi Jurassic Park, mano, parece piegas o que eu vou falar aqui, que todo mundo vai falar, todo mundo fala, todo mundo fala. Mas assim, quando eu vi Jurassic Park, eu não sabia que, pô, aquilo ali tinha 3D. Mano, cara, mas quando eu vi aquele filme, eu falei, cara, é isso. É isso. Como que eu chego nisso eu não sei, mas um dia eu vou trabalhar. Lógico que, pô, igual você, eu também, cara, nossa. Eu trabalhei com muito longe, eu né? trabalhei com várias paradas que não tem nada a ver com isso, entendeu? Sim. E também é a mesma coisa. E, cara, quando eu vi que eu tive acesso ao 3D também, eu falei, caraca, mano, é isso que eu quero fazer. Pô, é o propósito de vida, né? Pô, o propósito de vida é esse. E só que hoje, cara, eu vejo que o game e cinema, cara, estão muito. Eu acredito que em algum momento vai até se fundir, cara, isso. Sim. Porque hoje você tem jogos que você fala, cara, mas isso aqui é um filme mesmo, isso aqui o realismo tá chegando num nível que eu sempre brinco com um amigo meu que é nerd, que eu falo que eu vejo aquele jogador número 1. Eu falo, cara, um dia vai chegar nesse nível. Vai, acho que tá próximo já. Vai chegar nesse nível, cara. Acho que a gente vai viver mais online do que offline, né? Tipo, a gente vai viver mais dentro de um Oasis do que, tipo, do que da vida real, né? Tomara que seja menos apocalíptico. Mas, exatamente. Sim, mas eu acho que vai, Sim. Mas então, você teve essa trajetória toda, né? E... Assim, eu ainda não mudei 100%, ainda estou no processo de transição, né? Sim, mas você... mas essa é uma pergunta que eu vou fazer, porque é uma pergunta também que às vezes me fazem, porque eu também estou no processo de trocar de área, né? Eu sou da animação, né? E hoje estou indo pro 3D.
sim. Não é fácil essa decisão de trocar Não, de área, principalmente você já tem, né? Você é casado, né? Já tem sim. esposa, eu também tenho esposa, tenho filho, então esse processo já é um pouco mais complexo em relação. Porque você tem os boletos para pagar, bate na porta todo mês, Exatamente. entendeu? E você é concursado, cara. É, Eu não sou concursado, então mesmo sendo difícil a decisão de troca, de largar uma área, né? E ir para outra é um pouco mais fácil. E, cara, e como que é essa relação? Pô, tu é concursado, uhum, largar né, cara, que verdade seja dita, o concursado ele tem uma estabilidade aí pelo resto da vida. E resto da aí, vida, é. cara, como que é como é essa sensação? O que você pode dar de dicas pra galera que quer mudar de área ou pra tá com medo, né? Sua experiência sobre isso, sobre todos os Sim. sentimentos que você tem aí sobre isso. Sim, sim. Pois é, eu acho que o sentimento que eu tenho é um sentimento que começou antes da pandemia, mas eu acho que depois que a pandemia veio, muita gente está pensando muito parecido com o que eu penso hoje, porque a pandemia trouxe, assim, uma revisão de vida para a maioria das pessoas, eu acho, né? Esse contato com a morte, essa urgência, ou simplesmente a questão de você ficar em casa, tendo tempo, às vezes, para pensar nas coisas, muita gente teve a oportunidade de refletir sobre o que está fazendo, sobre qual que é o seu papel no mundo, o que, que você quer fazer. Então, como você falou, estar concursado para muita gente, né, principalmente aqui no Brasil, é meta, né? Você fazer o concurso e pronto, estou garantido para o resto da minha vida. E não tenho problema nenhum com quem pensa assim, tá certo, é lícito, quem quer fazer faz, né? Não tem problema nenhum, é a escolha de cada um. Mas no meu caso, eu nunca me senti, no meu emprego, eu nunca senti que eu estava fazendo algo que realmente me alimentava, sabe? Me alimentava profissionalmente, tipo assim, eu sempre fui profissional, sempre fui assíduo, fiz tudo que me foi pedido, tudo certinho, tentava fazer o melhor trabalho possível. Mas não é aquele tipo de trabalho que, tipo assim, eu quero chegar em casa e continuar estudando. Chega o final de semana, eu quero pegar curso para fazer, sabe? Vai ter uma palestra, eu pego o dinheiro do meu bolso e vou lá e pago para participar da palestra e tal. Porque não é uma coisa que realmente me toca, não é o que eu gostaria de estar fazendo no mundo, né? Então, isso entra. Foi praticamente meus últimos 5, 8 anos de vida, é o meu conflito diário. Porque eu tenho lá toda a minha estabilidade, eu tenho lá meu salário que vem todo mês certinho, tudo tranquilo, nunca faltou, mas tem essa falta, né, interior, esse buraco interior e tal. E a questão que eu acho é assim, eu acho que é loucura, eu imagino que deve ter muita gente na mesma situação, talvez não concursado, mas na mesma situação, né? Eu acho que, tipo assim, é muito sério o que a gente quer fazer com a nossa vida, sabe? É muito importante que a gente faça algo que a gente realmente acredita, porque eu acho que, assim, são duas coisas ruins se a gente não fizer isso daí. Uma é que a gente tá indo contra si mesmo, né? A gente está contra um talento, contra uma habilidade, contra uma vontade. E a outra é que a gente está tirando o lugar de alguém que poderia estar lá naquele lugar que você está, que gosta de fazer aquilo. Então, eu não vejo ganho nessa situação. Agora, a questão tem que ser responsável, eu acho. A gente tem que pensar, tipo assim, eu não vou dar louca, vou largar meu emprego sem dinheiro nenhum, o nível que eu tiver do 3D, eu vou sair caçando emprego e tal, né? É o que eu tenho feito nos últimos anos. Já tem uns 3 anos que eu decidi que não, eu vou pedir demissão, eu vou sair do emprego que eu tenho e tal, mas tem 3 anos que eu estou tentando fazer o meu nível profissional chegar num nível que eu sei que eu consigo serviço, sei que eu consigo, que o cliente vai me pagar alguma coisa, pelo menos, para fazer o que eu dou conta de fazer e tal. Então, tipo assim, se tem alguém, né, e eu imagino que tenha, que está nessa situação, o que eu tenho feito é isso, é fazer um planejamento de estudo, porque aí na minha hora vaga eu vou estudar, eu vou tentar fazer projetos, eu vou entrar em contato com gente que, igual você, igual meus amigos do 3D, gente que é da mesma área, e trocar ideia, ver como que está indo meu trabalho, aprender coisa nova todo dia, e ir fazendo isso diligentemente, né? Não parar de fazer, vai fazendo direto e tal, até seu trabalho ir melhorando. E quando ele estiver melhor, e aí é aquilo até que a gente estava conversando antes. Quando a gente
parece que chega um momento que as coisas começam a acontecer. Quando a gente se propõe, quando a gente trabalhou por aquilo, elas começam a acontecer. E o que tem acontecido para mim nesse último ano foi exatamente isso. Eu ainda me sinto nesse papel de estudante, de estar me preparando, mas começaram a aparecer oportunidades de trabalho, oportunidade até de dar aula, que apareceu, nunca imaginei na minha vida que aconteceu um negócio desse, mas até apareceu, né? Que é o curso lá. Não sei se você quer que eu já fale sobre isso. A gente pode falar. Então, a vida é muito doida, cara. É muito A louca, vida cara. é muito Tipo assim, doida. eu sou um estudante, eu tô começando, né? Assim, eu me sinto que eu tô muito no início ainda, mas o trabalho. Outra coisa que é importante, é importante falar. Se você tá. Se a sua intenção é trabalhar com arte, trabalhar especialmente com 3D, é muito importante pegar projetos e terminar projetos. Isso é uma coisa muito séria, assim, que eu tenho muito colega que é muito bom, assim, muito talentoso, mas que não termina os trabalhos, sabe? Então ele começa, ele chega naquele nível que você vê que tem potencial ali para ir até o final e ficar legal, mas aí ele desiste, começa outro, começa outro, começa outro, e aí essas pessoas não vão criando um portfólio. Porque na área de arte, em geral, o portfólio é o seu currículo. Não importa onde você estudou, não importa que eu estava falando da faculdade, que mudou muito na minha cabeça essa questão. Não importa se eu fiz o FMG, se eu fiz Harvard, se eu fiz qualquer coisa, não importa. Se você sabe fazer o trabalho, é o que as empresas vão contratar e eles vão te pagar bem se você faz um trabalho bom. Se você não faz, eles não querem você lá. Não Sim. importa se você fez de uma faculdade boa. E eu falo isso do projeto pessoal. E eu vejo muita gente indo com projeto e no meio do caminho para. Já aconteceu comigo também, né? Sim, Eu me forço a tentar terminar os projetos, não ficar com um sim. whip eterno no HD. Mas eu vi um artista falando, eu não lembro qual artista que falou isso, e ele fala que chega um determinado nível que você está no seu projeto pessoal, você começa a ter um certo tipo de estranheza com o projeto. E aí é nesse momento que você para, ao invés de você continuar. Mas esse momento de estranheza é o momento em que a sua curva de evolução ela tá crescendo, né? Ela tá Sim. crescente. Então você começa a ver alguns erros no teu projeto e, cara, que é normal, mas ele fala, cara, termina. Sim, Termina, é muito importante. porque o próximo você já não vai cometer os mesmos erros. Exato, E você vai chegar exato. no metade do caminho do outro projeto e você vai falar assim, cara, você vai ter a mesma estranheza. E cada projeto você vai ter essa estranheza porque você está sempre evoluindo, né? E aí eu percebo que a galera meio que para né, no meio e volta e retrocede, entendeu? Termina a parada, tá ligado? Porque eu acho que a gente tem assim, a gente tem às vezes um olhar melhor do que a capacidade que a gente tem de fazer. Exatamente. Então a gente sabe o que é bom. A gente vê uma arte lá do Grassetti, por exemplo, e fala, cara, isso daqui eu entendo que isso é bonito e é diferente de um outro que não tá no mesmo nível. Agora a questão é que a gente ainda não consegue chegar lá, porque é um processo, é um processo de educação, é um processo que demanda tempo e tal. Agora, a gente só vai chegar lá de projeto em projeto. Exatamente. Né? Não tem como a gente ficar igual, acho que o Rafa Souza, que nós dois somos fãs dele, né? Eu também sou muito fã do Rafa Souza, muito grato, porque eu fiz o curso de anatomia dele também, estou fazendo esse segundo agora. Eu acho que é ele que ele fala que, tipo assim, você vai ficar lá 1 ano fazendo uma orelha, sabe? E não, tipo assim, não quer dizer que essa orelha vai ficar perfeita, sabe? Porque aquela orelha, ela fica perfeita dentro de uma cabeça, e a cabeça precisa estar toda combinando com aquela orelha. Então você tem que fazer o processo inteiro, errar o processo inteiro, onde tiver que errar, para você ir corrigindo o processo inteiro. Foi igual o último projeto que eu fiz, foi o Rei do Crime, né? Então... Sim, ficou muito legal. Obrigado, cara. Mas chegou num nível que eu tenho dificuldade muito com roupa, acessório, é uma dificuldade que eu tenho. Eu tenho muita dificuldade. E, cara, eu finalizei o projeto, cara, e pra mim não tava 100%. A roupa dava pra melhorar muito. E cara, eu falei, ok, vou terminar. Chegou num ponto que eu falei assim, cara, isso não tá bom o suficiente. Mas eu falei, cara, eu vou terminar. Porque
a parte da roupa não tá boa, mas tem algumas outras partes em que estão. Então, assim, pô, Sim. seria negligência minha não terminar um projeto, porque um ou outro tá. Cara, e aí eu identifiquei o meu problema. Pô, eu falo, cara, o meu problema tá em roupa e acessório. Então é aqui que eu tenho que estudar. Aí foca ali, Foca exato. ali, entendeu? Então É, eu sempre falo que terminar o projeto é muito interessante por causa disso. E é o sim. lance do que o Rafa fala, cara, sem contexto, você pode ficar ali modelando orelha, 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 mas cara, e o contexto, e o resto, né? E É, a parte pois óssea, é. e a parte, né, de músculo, e a parte de, né, pô, de gordura da pele, né? A Sim, orelha é só um pedaço de um, né, de um todo. Então assim, sim. cara, e aí, não, vai, não te cortar Não, aí. não, sem contar que é um processo para a vida inteira. Então, se você esperar você ficar excelente, você vai morrer sem fazer Ah, nada, e sabe? Você não você vai falou. trabalhar com isso. Não, e você falou uma parada aí que você falou assim, eu sou estudante. Aí eu falei, cara, eu ia falar, mas eu acabei não falando. A gente é eterno estudante, vai estudar pro Exato. resto da Para vida, sempre, a cara. gente vai morrer sem saber tudo A arte, disso. cara, a arte é uma coisa que você sempre tá aprendendo coisa nova, cara. Todo dia É, você tá aprendendo uma parada nova, uma ferramenta nova, uma parada nova. E, cara, exatamente. você trabalha. Então, assim, eu sei que isso é uma coisa que a galera me pergunta muito também. Uhum. Porque eu também trabalho, tenho família, né? Conciliar estudo e trabalho não é fácil, Uhum. principalmente quando é um trabalho que não tem nada a ver. Você então, eu ainda trabalho com artes, né? Sim, Animação, é. mas ainda é arte. Você trabalha numa parada que tem nada a ver com 3D. É, Como que é essa relação sua nesses anos de estudo, né? Que sim. você ainda tá virando ainda a chave, então você Uhum. tem bagagem para dizer como que é essa relação de trabalho e estudo, como que você faz, como que você pensa, dica Uhum. que você pode dar para o cara que tá numa área e quer mudar para outra, como que o que funciona. Lógico, a gente sabe que nem tudo não é receita de bolo, nem tudo que você fez vai funcionar para outra pessoa. Eu sempre falo Claro, isso nos é. meus vídeos, mas mas o que funcionou para você, sabe? De Uhum. tentar desligar um pouco do seu trabalho e falar, não, pô, agora é a hora de eu estudar o 3D, né? O lance de ter foco, como que você Uhum. trabalhou e trabalha isso, né? Sim. Pois é, assim, o jeito que eu fiz foi, assim, eu sempre soube que eu não teria muitas horas por dia, porque 8, 9 horas eu tinha que dedicar lá, ainda tenho, né, ao meu trabalho full time, que não tem nada a ver com 3D. E é um trabalho mais da área de exatas, então ele, assim, não tem nada a ver mesmo. Então é como se eu ligasse uma chave no cérebro quando eu chego lá, e quando eu desligo, quando eu chego em casa e ligo a do 3D. É completamente diferente o pensamento. Então, desde o início eu soube disso, mas uma coisa, eu acho que foi até em algum vídeo do Rafa que eu vi falando, mas isso é um conhecimento que já veio na minha vida de pessoas mais velhas que me explicaram o seguinte, de que é mais importante a gente fazer pouco todo dia do que a gente fazer muito poucas vezes, sabe? Então eu sabia, olha, se eu conseguir dedicar 1 hora todo dia, é 7 horas durante a semana que eu vou ter para fazer isso aqui. É praticamente um dia inteiro de trabalho. Mas é 1 hora focada, é 1 hora voltada para aquilo. Então, o que eu tenho tentado fazer desde o início é isso. Eu chego em casa, eu cuido do que eu tiver que cuidar de responsabilidade e tal, e aí eu sempre separo lá, no mínimo 1 hora, mas tem dia que eu posso mais, tem dia que eu aguento mais, tem dia que eu aguento menos, mas assim, em média, no mínimo, desde o início, 1 hora durante a semana, eu dedicava para ouvir um curso ou para trabalhar num modelo que eu estava fazendo, esse tipo de coisa. E final de semana, e aí é a questão do. Para mim, sempre foi um investimento. Como eu sabia que eu queria mudar de área, eu sabia o que eu estava querendo fazer, eu sempre considerei: olha, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que me são confortáveis, que são boas para mim, em prol de outras que eu acho que serão melhores. Então, férias, eu abri muito mão de férias desde o início. Assim, férias eu tinha lá, sei lá, 20 dias de férias, 18 era trabalho, 8 horas por dia com 3D. E, né, descansava só um pouco e ficava 2 dias descansando só. Não sei quantas vezes, quantas férias eu peguei para fazer um projeto e tentei terminar. E os finais de semana, né? Então sempre foi igual com a minha esposa, sempre foi uma negociação. Ela sempre me apoiou desde o início, apoia até hoje. Mas é uma negociação. Olha, eu não vou ter o tempo para ficar vendo um filme ou para ficar fazendo qualquer outra coisa e tal. Então eu sempre entendi como um investimento. Então é mais importante. A dica que eu posso dar é concentrar na consistência.
e não no número de horas, e não na quantidade dessa consistência, né? Então, se diariamente você tiver 1 hora, ok, 1 hora parece que é pouco, mas não é 1 hora focada diariamente. Tipo assim, você consegue fazer muita coisa com isso. Então, na minha jornada foi isso. Eu tô agora com 4 anos desde que eu comecei intenso mesmo nisso daí, trabalhando mais ou menos nessa média, 2 horas por dia, e o final de semana o que dá. Mas aí final de semana, geralmente umas 8, 10 horas eu consigo trabalhar. E aí é aquilo que eu tô falando, é uma escolha, é uma troca. Em vez de sair, em vez de jogar um videogame, em vez de descansar, eu vou me dedicar a isso. Agora sim, e aí com o tempo, é claro, é muito cansativo, seu corpo vai sentir, você vai ter, tipo assim, é muito exaustivo. Então aí é o outro lado, que se alguém estiver pensando em fazer isso também, tipo assim, escute seu corpo, escute as coisas que estão acontecendo para você não ter problema de saúde, né? Então de vez em quando eu dou uma descansada, de vez em quando eu tiro uma semana para não fazer nada, sei lá, só para jogar um videogame, para ver uns filmes e tal. Mas eu não. Porque senão aí a saúde sofre com isso. E se a Sim. saúde sofrer, você não consegue fazer mais nada, né? Mas infelizmente não tem muita escolha. Para quem trabalha o dia inteiro, vai ter que fazer isso na hora vaga, né? E então o que eu sugiro é ver o que você consegue tirar da sua hora vaga para isso, mas faça com consistência. E esse momento é um momento sagrado, vai ser só para aquilo dali, não é para mais nada. Não deixa ninguém te atrapalhar, não se atrapalhe, esconde o celular, né? E vai começa a modelar, você começa a estudar, ver um curso e tal. É o que a gente tava conversando antes de começar a gravar, né? Tipo assim, o lance é você, às vezes, fazer pouquinho, meia horinha, Meia horinha, entendeu? 1 horinha, se você, pô, tem como. É porque às é. vezes você quer dar um gás, tipo, estudar 8 horas num dia. Cara, não vai. Não, Não não vai. adianta. Você vai estudar Não é a mesma você coisa. vai estudar a primeira, o segundo, o terceiro, no quarto dia você já tá staff, cara. Exato, Entendeu? exato, Você exato. entra em staff e aí, beleza, você fez 4 dias estudando 8 horas, aí você fica 1, 2 semanas Recuperando. recuperando, entendeu? Porque você entrou em parafuso, porque você não É, conseguiu, né? E aí, agora eu vou entrar no porque você falou, sabe? Acho que a dica primordial que você pode ter dado aí é foco, né? é, É constância. E a constância desses anos aí te tá fazendo colher coisa, que é aí que tá o grande lance, né? A constância ela vai valer muito mais do que você ficar dando umas corridas loucas, né? De tempos em tempos, porque a é, constância ela sempre vai vencer essas corridas loucas, né? Então sim. você tá colhendo algumas coisas aí, e, cara, e uma delas é um curso que você fez pra gringa, cara. Como é que foi isso, mano? Pois é, como que cara. surgiu isso? Não, foi Não, muita loucura, mano. vocês acompanharam aí na abertura, na vinheta aí, tipo o trabalho do Cadu, que eu vou, né, eu coloquei o trabalho do Cadu aí. Então, Aham. assim, o cara tem um puta trabalho da hora, mas como é que foi isso, cara? Que coisa doida. Tipo assim, como é que chegou? Como que foi gravar um curso em outra língua, cara? Nossa, nem me Caraca, fala mano, aquilo. como que foi isso? Como que surgiu? Quais foram os desafios que você teve pra poder gravar um curso, cara? Pô, isso é muito da hora, mano. Não, foi legal mesmo, assim. Tá sendo, eu tô até gravando um segundo, graças Ó, a o Deus, cara já tá no tá segundo, rendendo. né? Aí foi bom, foi bom. Se você tá gravando segundo é porque o primeiro foi bom. Eu espero que sim, eu espero que o pessoal esteja aprendendo e tal. Mas é porque assim, desde que eu comecei, que eu decidi, não, eu quero trabalhar com videogame e tal, e você deve pensar nisso também, imagino, uma das coisas que passa pela nossa cabeça é que a gente eventualmente vai ter que trabalhar para outro país, né? Mesmo que seja remoto, a gente vai ter que trabalhar para o Canadá, ou para os Estados Unidos, ou para um país na Europa. E geralmente a língua que se fala nesses locais todos é o inglês. Mesmo que não seja a língua mãe do país, geralmente nos estúdios a gente conversa inglês. Então eu sempre soube, olha, eu tenho que estudar inglês, eu tenho que aprender inglês, eu tenho que melhorar meu inglês. Então eu estava nesse processo de aprender inglês. E aí, paralelamente, fazendo os trabalhos, postando, tentando terminar os projetos o melhor que eu podia e postando no ArtStation, né? Lá no meu portfólio. E aí o que acontece? Uma empresa chinesa, né, que faz cursos online,
viu meu portfólio, né, acho que foi o post que eu fiz lá daquela elfa. Sim. Eu tinha feito Fantástico o aquele, trabalho. eu acho que foi aquele mesmo, porque ela até me pediu, olha, eu vi seu Bom, vou trabalho, botar o né? trabalho da Elfa aí pra vocês verem enquanto ele tá falando aí. Valeu. Pois é, aí nós vimos o seu trabalho, nós gostamos muito do seu trabalho e tal. Eu gostaria de saber, você tem condição de fazer um curso explicando como que você fez esse trabalho? E aí, eu falei, gente, era uma empresa chinesa, me falou, o curso tem que ser em inglês. Aí eu falei, Jesus, eu tô aprendendo inglês, eu tenho muita dificuldade ainda para falar inglês e tal. Tô começando a ter alguma certa segurança com o trabalho, que já era o meu segundo trabalho na Unreal. E aí eu falei, olha, eu tenho condição, não posso fazer esse exatamente, porque por acaso esse vinha de um concept de uma pessoa, né, de um coreano, que eu perguntei e ele falou, ele não quis liberar o concept para fazer o curso. Caraca, sério? Ele não Caramba, que quis, eu perguntei, doideira, ele falou, cara. não quero, para mim não dá. Né, a empresa, inclusive, entrou em contato com ele, falou, não, a gente entra em contato, paga ele pelo concept e tal. Mesmo Caramba, assim, ele não quis. cara, que doideira. Ele deixa, não, você quer fazer pro seu portfólio, não tem problema não, mas nada comercial. Então, deu esse problema. Aí eu falei, olha, o que eu posso fazer é criar um concept e fazer o processo do zero. E aí que começou a loucura, porque eu falei, gente, eu vou ter que fazer em inglês, que eu não tenho, né, proficiência assim, em inglês, eu vou ter que fazer o processo inteiro, eu vou ter que criar um concept, que eu nunca tinha feito na vida, assim, um concept. Mas aí aquele negócio, eu pensei, gente, é uma oportunidade de fazer forçado, eu vou ter que forçar a falar inglês, eu vou forçar a criar um concept, forçar a trabalhar com data e esse tipo de coisa. Aí eu falei, olha, eu acho que eu dou conta, fiz um concept, em uma semana eu criei um concept lá para eles e tal, porque eu não sou ilustrador, né? Minha área nunca foi essa e tal, não tenho proficiência nisso. Aí eu fiz com um pouco de recorte, fui arrumando lá, né, com photobashing. E eles gostaram do concept, aprovaram, a gente assinou o contrato e comecei a fazer. E eu falei, olha, eu preciso de no mínimo uns 4 meses para fazer esse curso. Eu pensei, 2 meses eu faço personagem, mais ou menos o tempo que eu gasto para fazer de noite e tal, com final de semana, e mais 2 meses para fazer o curso. Só que eu demorei quase 9 meses para fazer esse curso. Porque é muito difícil, é difícil explicar as coisas em português. Imagina em inglês, Nossa. tentando aprender ali o que você estava falando e tal. No começo, inclusive, eu fazia o curso em português e depois eu me dublava em inglês. Mas estava ficando completamente inviável, demorava demais para fazer e tal. E aí, com o tempo, eu fui perdendo medo, fui falando, porque é aquela questão que é semelhante a você terminar os projetos. Foi a hora que eu falei, cara, eu tenho que dar minha cara a tapa. Não vai ficar perfeito, não vai ficar 100%. Eu vou falar com sotaque, eu vou falar coisa errada, eu vou falar gramática errada de inglês e tal. Mas, tipo assim, se for útil para as pessoas vão ver, elas vão utilizar aquilo dali de alguma forma, e se não for útil, eles vão me criticar, e vai ser ótimo, porque eu vou aprender o que está errado, né? Me esforcei, vou aprender o que está errado, eles vão me criticar e está ótimo, está resolvido isso daí. Então foi ótimo, que foi um processo longo, eu fui pedindo extensão de contrato, que eu precisava de mais tempo para fazer, mas no final a gente fez um curso, o curso ficou enorme, quase 200, mais de 200 vídeos, mais de 100 horas de curso, mas foi uma experiência maravilhosa, eles foram super atenciosos desde o início, super compreenderam, porque a pandemia começou, começou a ficar mais agressiva no meio do processo, que esse curso eu comecei ele em julho do ano passado, então eles sempre compreendendo, sempre fazendo tudo certinho. Então foi uma experiência maravilhosa. Eu aprendi muito de Unreal fazendo, porque eu tive que estudar mais profundamente o que eu tinha que falar. Aprendi muito de inglês fazendo também, que eu tive que melhorar. E eu acho que hoje eu estou um pouco mais preparado, até para dar um curso um pouco melhor, para explicar um pouco melhor sobre as informações. Então foi tipo assim, um curso forçado, foi tipo um trabalho forçado para eu melhorar a minha própria arte, né? Então foi uma experiência maravilhosa. Eu estava morrendo de medo no início e tal, mas no final eu já estava tranquilo, já estava acostumado com a ideia, já estava quebrando a cabeça de boa e tal. Então foi muito bom. E foi um pouco de sorte também. Eu um pouquinho, não concordo muito com a sorte, não. Eu vou falar Porque que. se ele Não, tem muito ArtStation, você conhece cara, ArtStation, né? eu tenho uma visão um pouco específica de sorte, porque sorte pra mim, ela tem que te encontrar. Isso é uma frase que eu escutei de uma pessoa
Aham. Ela falou num vídeo que sorte ela tem que te encontrar trabalhando. É quando a oportunidade te encontra trabalhando, né? Exatamente. Então, assim, É, então ela te encontrou trabalhando, a sorte te encontrou trabalhando, entendeu? Então eu tenho sim, muito isso, sabe? Putz, e é legal, cara, é muito legal. Isso demonstra, né, o primeiro, que foi aquilo que você falou atrás, agora há pouco, que o quanto é importante você terminar um projeto, porque foi sim. através de um projeto que veio esse job, né? Então, assim, Exato, olha só, exato. olha a importância. Às vezes você fica com medo. E, cara, e uma coisa que eu aprendi é que sempre tem trabalho independente do teu nível, cara. Sim, Independente. isso é Eu verdade. sempre falo isso, cara. Sempre vai ter pessoas que vão precisar de um cara, de um artista pró, e sempre vai ter uma empresa que vai precisar de um artista que tá, assim, tá iniciando. Sim, E daí você fica com medo de terminar o projeto, fica com medo de postar o projeto. Cara, você às uhum. vezes tá perdendo. Você tá perdendo um emprego aí, tá perdendo um É job uma legal, oportunidade, uma de oportunidade crescimento. e o medo de não querer fazer. Igual, você poderia ter Sim, recusado, você poderia ter falado assim, cara, eu não estou preparado para fazer esse job. E sim. realmente você não Não estava. em parte Desde, você é, não estava, porque sim, nunca tinha feito. seu inglês você não se sentia tão confortável com o inglês, você nunca Sim, tinha feito um curso, então, cara, você poderia ter olhado e falar, mano, tem muita coisa para dar errado aqui, sim, melhor não. sim, Cara, mas olha a oportunidade que você perderia. Pô, sim. você perderia a oportunidade de estudar mais Unreal, de estudar mais o Uhum. 3D, de fazer um concept, coisa que você nunca tinha feito, então você aprendeu muita coisa no processo de criar um concept. Tenho certeza Exatamente. que isso até te ajuda até nos próximos projetos, né? Sim, Tem te ajudado nos próximos tem me projetos. ajudado, Então, assim, pô, aprender uma língua, né? Se forçar a aprender a língua, né? É, Trabalhar com deadline, que não é fácil. Eu falo não, pra você, trabalhar com deadline não é fácil, não é simples. Uma coisa é você fazer um projeto pessoal. Projeto pessoal, cara, você tem a vida, tempo que for. você tem a vida inteira, né? Sim, Apesar de eu pontuar que eu acho que projeto pessoal tem que ter deadline também. tem que ter. Senão vira o IP eterno, né? É, Mas você precisou trabalhar com deadline, né? Por mais que você tenha estendido um pouco né, a sua deadline aí, mas você teve que trabalhar, você sabia que você tinha que terminar, você tinha um sim, eles estavam contrato, cobrando, sempre tinha um cobrando. É. contrato para terminar, né? Então assim, o quanto é importante, né, você dar a cara a tapa, você fazer projeto pessoal, Sim, postar o projeto, né, cara? sim. E E, vai. e ele nunca vai ficar bom. Porque eu até abri o projeto aqui para ver o do curso, né? Que depois a gente vai ver. E tipo assim, eu já odeio esse projeto já. O rosto já tá horrível, já não tem nada dele ali que eu tô gostando mais. Mas eu acho que faz parte. E é bom que seja assim, E né? Porque aí, aí significa que você andou um pouquinho. exatamente. Quando você olha o projeto, você fala. Quando você olha o projeto antigo seu e você fala, putz, isso aqui dá pra melhorar. É porque, É, cara, você evoluiu. Eu é, olho meus projetos lá no ArtStation e falo, mano, eu preciso tirar isso aqui, cara, eu preciso é. De colocar vez em outro. quando eu faço a limpa no meu lá. Preciso colocar outros, né? Então, assim, isso é É, legal, porque a sua visão de mundo, a sua visão de artes, a sua visão de tudo tá mudando, né? E exato, já que é. você citou aí, mostra pra gente o projeto aí, dá uma dica pra gente de Unreal aí. É. Não, pois é, uma das coisas que a gente estava até conversando antes, que foi muito importante para mim, é entender a diferença da imagem de um programa para outro, né? Deixa eu só compartilhar aqui. Só um minutinho, que eu vou colocar na outra tela aqui. Aqui é assim, galera. Quem sabe faz ao vivo. É. Acho que é esse E daqui. aí vocês vão falar. Ele tá falando, que o projeto, não sei o que. Vocês vão ver o projeto que ele vai postar aí. Ele vai mostrar o projeto. Ele tá sendo humilde aí, falando que o projeto é mais ou menos. Entendeu? Você tá vendo a tela aí? Pera aí, deixa eu fixar aqui a tela aqui. Parece que tá compartilhando. Tá sim. Olha o projeto mais ou menos do cara aí, gente. Que é esse que foi o concept. Ele tem uma versão com o capacete, né? E uma versão sem. Uma coisa que eu sempre gostei é a armadura. Eu acho a armadura muito Puta, eu legal. tenho muita dificuldade de fazer armadura, cara. Eu acho lindo, mas eu tenho muita dificuldade. Não, Cara, e seu assim, trabalho é bonito por isso. Porque, e dá pra perceber
inclinação sua, porque os seus projetos têm muito disso, né? Até Eu acho o, que quase todos. até o outro que você falou que o rapaz não deixou, o outro concept também é bem bonito, cara. É que O você. do Guardião, eu acho que eu tô É, até com da ele aberto Guardiã. aqui. Ele é outro também que quando eu olho já é muita coisa que eu mudaria. Acho que você não tá conseguindo ver, não, né? Não, É porque eu acho que ele tá compartilhando só só o Unreal. Unreal. Não, mas não tem problema não. Vou deixar. Depois eu boto na tela aqui pra galera ver. Que Tá. é um projeto muito bonito, cara. Oh, valeu, obrigado. E pega e tem muito essa pegada de armadura, de Tem. e é legal porque às vezes a galera fala assim, pô, você gosta de monstro mesmo, né? E é porque eu adoro monstro, mano. Eu adoro orc, Aham. tipo, mano, eu gosto muito. Eu acho que dá pra perceber muito isso, porque eu também E aí a gente curto. vai focando também, né, nas É, coisas que a sim, gente tem mais prazer sim, de sim, modelar. É porque é muito tempo. A gente pega um projeto, é 2, 3 meses que você fica nele. sim. Fazer uma coisa que você não gosta no seu horário vago, né? De É, graça, digamos não assim, dá não, pra ser qualquer não dá pra trampo, ser né? qualquer Não, coisa, não. E a gente acaba fazendo melhor coisa que a gente gosta, né? sim. Mas o rosto dela, eu tava até olhando, o rosto dela já tá cheio de erro de anatomia, coisas que eu aprendi depois, o cabelo dela eu já mudaria um tanto de coisa, mas foi muito bom, foi um processo muito legal, porque no curso tem ele inteiro, desde, até o concept está lá no curso, como que ele foi feito, que eu gravei. E aí é que o processo inteiro, você começando lá na ideia no papel, com uma história para o personagem, indo para o ZBrush, fazendo a blocagem, depois você vai para o Blender ou para o Maya para fazer os objetos e tal, aí você vai para o Substance Painter para fazer textura. Então, assim, é um processo longo, mas é uma recompensa muito boa no final, quando a gente vê ele pronto. Por isso que é uma coisa legal, terminar os projetos, é muito bom ver um projeto pronto. Sim. Nunca vai ficar perfeito, nunca vai, sabe? Não tem como. Eu tenho certeza que o Grassetti, quando ele acaba um projeto dele lá, acabei de ver ele postar umas coisas no ArtStation hoje lá, eu tenho certeza que quando acaba ele já não gosta, Eu ainda sabe? vou perguntar pra ele se ele tem um clone. Porque eu não sei como que ele posta tanto e consegue Eu fazer também não sei. jogo bom, entendeu? E ainda tem uns NFTs que ele faz lá, Então, com eu vou suas perguntar pra ele, várias. falar, mano, você se clonou, você descobriu como que clona? Porque eu não sei, eu tô tentando aumentar o meu tempo, mas eu não consigo, cara. Exato. Seu dia tem 48 horas, que não é possível, o cara posta todo dia, rapaz. É impressionante, o É Grassetti é uma impressionante. máquina de modelar, mano. Mas eu acho que é a questão do que a gente estava conversando mais cedo também da disciplina. Ele sempre me pareceu Não, ele ser uma é. pessoa muito Sim, sim, disciplinada. sim. Ele Então, a parece. horinha que ele tira lá, que é 2 horas por dia que seja, ele tá focado. Não, Ele não tá. não, ele parece. Parece mesmo um cara muito focado. É, Rafa Souza também, né, mano? Rafa Souza é outro, Mano, o cara é uma máquina de fazer curso, cara. Eu não. é É impressionante. incrível, cara. O cara é incrível. O cara faz um curso. É um curso, tipo, eu falo, cara, mas tá lançando outro curso? Caramba, como é que É, pode? Entendeu? Tipo assim, é um cara é uma máquina, mas é a disciplina, né? sim, Cadu, sim. fala pra nós aí um pouco da Unreal. O que você pode dar de dica aí? Cara, tipo assim, é o que a gente estava até conversando mais cedo, né? Tem muita gente que tem medo da Unreal, porque a gente entra aqui e aí vê esse tanto de menu, esse tanto de coisa, e cada pedacinho da Unreal que a gente entra aqui, por exemplo, se a gente for criar um material ou qualquer coisa, são muitas opções, a gente entra para criar um material na Unreal, a gente tem que mexer um pouquinho de programação, e aí a Unreal ela tem um tipo de programação própria dela, que é a Blueprint, que é isso daqui, que é um tipo de programação que é ótimo para artista, porque ela é visual, a gente não está mexendo com código, mas ainda assim é programação, então você tem que usar um pouco de lógica, você tem que usar um pouco de conhecimento matemático, às vezes, para fazer as coisas. Então parece muito complexo e tal. Mas para quem quer trabalhar como artista, tem muita coisa que é muito semelhante a outros programas que a gente está acostumado, como o Maya, como o Blender, por exemplo. Então, se a gente vê, tem um outliner aqui, ó, que é muito parecido com o que tem no Maya, que tem no Blender, por exemplo, aqui. É a mesma coisa, é simplesmente uma lista dos objetos que estão em cena, né? A gente, quando vai colocar um objeto em cena, a gente vai colocar basicamente luz, a gente vai colocar um personagem, a gente vai colocar um cubo, um objeto, alguma coisa que você modelou e trouxe para Unreal. É muito parecido. Então, a gente consegue filtrar muito a interface da Unreal se a gente quiser trabalhar só com personagem, ou só com render, por exemplo, do que você está fazendo. Então, se é uma coisa que eu posso falar para a galera é que é o seguinte, existe um pequeno muro para você começar a usar Unreal. E ele parece um muro muito grande.
a princípio, justamente porque Unreal você tem inteligência artificial, você tem codificação do jogo, você tem a engine funcionando ali atrás, som e tudo mais. Mas se você passar esse muro pequenininho de filtrar a complexidade da Unreal e focar só no que existe, por exemplo, para aquilo que você vai usar no momento, se for um artista só para as coisas de arte mesmo, que é o asset e material basicamente que a gente trabalha, né, trabalhar com os materiais, com os shaders, ela não é complexa. E ela não só não é complexa, como ela é muito intuitiva depois que a gente começa a entender o lugar que as coisas estão e o jeito que eles funcionam. Tipo assim, eu acho, inclusive, mais intuitiva que o ZBrush, por exemplo, que para mim tem uma interface que é super complexa. Até hoje eu acho ela meio clunky, assim, né? Ela é meio difícil de achar. O ZBrush tem coisa lá que eu nem sei pra que serve. Eu olho e falo assim, cara, isso aqui eu não sei não. Vou deixar aqui. Não, e às vezes para fazer duas atividades que são muito complementares e próximas, você tem que andar 3 menus de distância, e toda vez que você vai fazer, se você não cria um atalho, você tem que ir lá e fazer e tal. E a Unreal não, a Unreal ela foi feita para você trabalhar em equipe e trabalhar rápido, né? Então as coisas, e o menu, tudo que está na Unreal é muito fácil de mexer, a gente move, a gente pode mexer o menu todo se a gente quiser, aqui a hora que a gente quiser. Então se tem uma coisa que eu poderia falar assim, para se tem alguém querendo aprender Unreal, entender que vai ter sim uma pequena barreira de conhecimento aí que precisa ser vencida, que ela pode parecer muito grande, mas não é, né? Existem cursos básicos, na Udemy tem inclusive alguns cursos gratuitos, até de um rapaz lá de Curitiba, que eu costumo recomendar quando alguém me pede, que ele tem alguns cursos básicos de Unreal lá na Udemy, que são muito bons, gratuitos. O próprio canal da Unreal, você tem lá, acho que é Unreal Academy que chama. Sim. São vários cursos de introdutórios mesmo, de como que as ferramentas funcionam. E o próprio YouTube tem muito material sobre isso que não é tão complicado. É uma questão realmente de filtrar na cabeça. Agora, a Unreal ela tem se tornado uma ferramenta essencial para a gente trabalhar hoje em dia com 3D. Porque ela está sendo usada tanto para videogame, que é o foco dela, mas ela tem sido usada para cinema e para publicidade. Há alguns anos já, inclusive. Né? Fora que o pessoal de Arquivis usa muito há muitos anos, né, Unreal, para fazer visualização de projeto. Então, ela é uma ferramenta muito ampla que te dá muita empregabilidade, digamos assim. Né? Então, no mundo inteiro você vai conseguir emprego se você tiver um conhecimento bom de Unreal. E o conhecimento que você tiver com Unreal, se você for trabalhar num outro estúdio, que tem às vezes uma engine própria, sei lá, se algum dia você for trabalhar na Sony, ou na Ubisoft, alguma empresa desse tipo, as empresas maiores têm engines próprias. O conhecimento da Unreal vai te ajudar a trabalhar com essas engines próprias. Então, não se perde, a lógica é muito parecida, a interface costuma ser muito parecida. E a própria Unreal é utilizada em muitos estúdios grandes, né? A Electronic Arts usa Unreal, né? Até Square Enix usa Unreal. Então, não se perde. Tipo assim, é um conhecimento que não se perde. É muito válido mesmo. Assim. Então, eu super recomendo quem puder aprender. Assim, a opção que a gente teria como um artista para mostrar o nosso trabalho talvez fosse o Marmoset, né? Que é muito bom também, eu gosto muito do Marmoset, ele é extremamente mais simples, é muito mais rápido você fazer as coisas nele, mas ele é basicamente um visualizador de imagem, ele não vai te dar esse conhecimento que às vezes a Unreal vai te dar, que vai te ajudar num estúdio, né? Porque lá no estúdio você vai ter que às vezes colocar o seu personagem lá dentro do jogo, né? Você não precisa entender como o jogo funciona, mas você tem que entender como colocar dentro da engine. Eu acho que é isso que um pouco que a galera não consegue entender um pouco. Que a galera fala assim, poxa, mas eu tenho vários modelos no meu portfólio que eu fiz no Marmoset. Pô, será que eu não estou conseguindo emprego? Galera, olha só, você tem que entender o seguinte, tipo assim, a Unreal, ela é densa, ela tem muita coisa. E quando você tem um conhecimento básico de fazer um modelo funcionar dentro da Unreal, cara, você vai conseguir ajudar até a solucionar, às vezes tem algum erro. Só de você entender a Unreal, você vai falar assim, ó, o erro tal tá acontecendo. Você fala, cara, deve ser isso aqui. Quando você não tem esse conhecimento, porque foi o que o Cadu falou, o Marmoset ele é para apresentação. É fantástico, ajuda pra caramba, mas é bom você ter um conhecimento da Unreal. Eu vou te falar que eu tava conversando com o Cadu antes, eu abro Unreal, é a mesma coisa que abrir um software muito complexo, porque eu olho e falo, caraca, velho, que é isso aqui? Eu tenho maior dificuldade,
porque eu foquei muito em render offline. E galera, vocês podem para quem não tem muito conhecimento, né, tá começando agora, deve estar se perguntando aí, pô, mas qual a diferença da Unreal para um render offline, que é o, né, o Arnold, o V-Ray, né, o Cycles. A diferença é que o que vocês estão vendo na tela aí do Cadu tá rodando tipo em tempo real. Tempo real. Tipo assim, tudo que tá acontecendo ali, os materiais, tudo tá rodando em tempo real. Num render offline, você não tem isso. Você tem que dar o render, tipo, você tem que colocar para a máquina para trabalhar. E cara, e às vezes leva 2, 3, 4. Eu já tive render de durar tipo 3, 4 dias, entendeu? Então assim, ó, tá vendo? O Cadu tá mexendo na luz ali, ó, ela tá tipo em tempo real mexendo no modelo. Sim. Em offline você não consegue fazer isso. Em offline você mexeu a luz, você precisa dar render de novo. Mexeu a luz, precisa Então assim, qual é a vantagem de você aprender Unreal? A vantagem é que os estúdios hoje estão usando a Unreal por conta dessa flexibilidade de você poder na hora falar, tá, mas se eu colocar uma luz aqui e aqui, entendeu? E ele tem essa diferença na hora, ele consegue ver isso na hora. Sim. Indiferente de um render offline que você precisa ter andares e andares aí de render farm para poder dar um render aí, né? Exato. Então assim, o Cadu tá falando da importância, essa é a importância, né? E eu acredito que no futuro, que o render offline ele vai deixar de existir em algum momento. Porque a gente, tipo assim, a Unreal 5, pelo menos assim, o que eu acompanhei da Unreal 5, né, cara, os caras estão criando umas paradas dentro da Unreal 5 que é incrível, cara. Você olha e você fala, mano. E eu acredito que vai chegar num ponto que a gente vai evoluir, assim, num nível em que não vai precisar render offline realmente, entendeu? Então, assim, a importância de estudar o render, o real time, ele é muito importante, né, cara? Sim. E quem tiver quem vai estar na frente é quem tiver já com o programa aí entendeu? Tipo, já mexendo, porque aí a empresa vai falar, você sabe? Não, eu sei. Entendeu? Não, ó, tenho aqui um projeto feito dentro da Unreal, né? Então, isso com certeza vai te trazer bem mais benefícios aí do que malefícios parar para aprender Unreal, né? Além do que, e ela tem a grande vantagem de ser gratuita, né? A hora que você quiser, você entra no site, baixa e você pode começar a fazer conteúdo e ganhar dinheiro com ela gratuitamente. Sim. A Unreal, se não me engano, você só começa a pagar se você estiver fazendo um jogo, especificamente o jogo, e se o valor for acima, não sei, acho que se o seu faturamento for acima de 1 milhão. Acho que é 1 milhão de dólares, eu acho. 1 milhão de dólares ainda. 1 milhão de e mesmo dólares. assim, e aí você paga 5% de royalties. Sim. Nem é nada absurdo, assim, né? Então pensa bem, se você fizer um jogo agora e você não chegar num patamar de 1 milhão de dólares, tudo que você ganhou com o jogo é seu, mano. A Unreal não quer saber de nada. Ela só quer saber se você bater 1 milhão de dólares. Exatamente. E mesmo assim o royalty é bem pequeno, assim, é bem pequeno em comparação ao que você pode ganhar com o jogo, né? Exatamente, porque imagina fazer uma engine, o tanto de o preço que você vai ser pagar programadores para fazer aquilo dali e tal, né? Fora que tem bastante conteúdo deles gratuitos também, né, cara? Tem muita coisa que você pode usar, igual tem o lance de humano que eles estão usando agora, né? Que o Metal Human. Pô, você consegue usar o shader de pele que eles têm nos seus projetos, cara. Você pode usar, você pode pegar e usar. Então, assim, cara, pô, qual empresa esse olho aqui mesmo veio deles. Porque o olho, fazer o olho para ele ficar bem, bem legal mesmo, é bem complexo, é um shader bem complexo. Então, o que a gente faz geralmente na Unreal é pegar um olho que eles fornecem. Você tem um shader pronto lá para o olho e usa ele. Né? E aí você usa, às vezes você usa até a própria mesh e tal, mas você pode mudar a mesh se quiser. Então, é muito bom, é o que você falou, tem muito recurso, você tem muito material para você usar. Você tem um material lá de escaneamento 3D, eu esqueci o nome da empresa. É a Megascan, que é gratuito para você usar. Você pode baixar a hora que você quiser e baixar, desde que seja dentro da Unreal, e você pode começar a usar. Você pode usar na sua animação, você pode usar no seu jogo, no seu filme, onde você quiser.
Então tem muita vantagem. E a Unreal tem crescido, né? Eles compraram o ArtStation agora, a Epic, né, que é dona da Unreal, acabou de comprar o ArtStation. Sim. Né? Então eu acho que é interessante, nem que seja como uma entrada, né, para esse mundo de real time, a Unreal é uma boa, assim. É uma engine complexa, ela é complicada, assim, de começar, eu tô falando, existe uma pequena barreira ali, mas ela não é tão grande quanto ela parece, a princípio. Ela assusta mais do que parece, do que ela é de Não, ela verdade. assusta. E o ZBrush, o ZBrush foi assim também, né? A primeira vez que eu abri o Foi, ZBrush eu falei, maluco, o que é isso aqui? exatamente, eu também fiquei assim. E eu olhei e falei, não vai sair nada aqui. Realmente não Não saiu sabe. nada no primeiro mês, entendeu? Depois, com o tempo, hoje o ZBrush pra mim, cara, se resume a pequenos atalhos no meu Sim, teclado e eu faço, cara. E antigamente eu achava que eu 99% ali, não, né? eu achava que eu precisava ter 50 brushes pra fazer tudo. Cara, eu É, vou falar sendo sincero. 5 Os brushes. meus brushes estão do 1 ao 0 e é do 1 ao 0 que eu uso pra fazer todos os meus modelos. Eu Eu também. dificilmente eu uso um outro brush. É Quando eu verdade, né? uso é mais pra finalizar, fazer um poro, um negócio, uma ruga, aí sim eu uso. Mas cara, mesmo assim são bem seletos os brushes que eu tenho hoje. No primeiro ZBrush que eu instalei, eu peguei Tudo, todas né? as bibliotecas de brush que eu pude pegar, eu peguei. Aham, Hoje eu eu tenho também. muito pouco, cara. E É. eu acredito que o Unreal também deve ser assim, né? Tipo, Exato, é. você tem esse E, primeiro impacto, mas depois que você começa a futucar, vai, né? exatamente, é isso mesmo. Porque, e é aquilo que, voltando à questão de você fechar os projetos, você terminar os projetos. É terminando o projeto que você vai empacar em um tanto de área e você vai ter que ralar para sair daquela área. E mesmo que aquele projeto não esteja perfeito e bonito, o que você queria, você empacando ali, resolvendo, você aprende e aí você começa a se familiarizar com aquela ferramenta e você vai ficando proficiente nela, você vai ficando melhor naquilo dali. Então é muito bom. Recomendo demais. Você vê que o cara aí, ó, o trampo que o cara fez, mano. Tá fantástico, cara, esse trampo aí. Pô. E é uma coisa que a gente estava conversando antes, né, Vitor? Que, por exemplo, um trabalho vai puxando outros, né? Igual eu tive a oportunidade de fazer esse curso, que foi muito legal, e eu já consegui logo depois uma empresa de Singapura que me contratou para fazer algumas cabeças, por exemplo, só a cabeça de alguns personagens. E eu estou trabalhando com isso já tem alguns meses. É o meu primeiro trabalho, assim, oficial mesmo da indústria de videogame. Estou trabalhando remoto, trabalhando em casa. E tá sendo muito bom, tá sendo uma experiência muito legal. E veio por causa do curso, que veio por causa do portfólio. Então uma coisa vai puxando a outra, Ah, sabe? eu postei um africano, isso é muito louco, né? Eu gosto de ficar batendo, galera. A gente tá falando aqui, né, pra falar, os caras são. Não é coach, Não, não. não é isso. É só pra te provar na prática de que realmente o que a gente tá falando aqui é real e a gente vive o que a Sim, gente tá falando aqui. Eu exato. É. lembro que eu postei o africano, e Aquele aí. ator, né? E aí foi no início do ano passado, desse ano. Cara, eu já tô perdido, eu já nem sei Eu mais. também tô assim. Mas foi aí, uns tempos atrás aí. Foi na E pandemia, né? aí, um cara da Inglaterra entrou em contato comigo, um diretor lá, daí, falando, pô, cara, eu gostei do teu trabalho, pô, você pode prestar. Acabou que eu fiz né, mandei pra ele o valor lá do trabalho, pá, não rendeu, o cliente não fechou, até porque foi Uhum. por causa da pandemia, pá. Aí beleza, cara, passaram-se meses depois, o cara me chamou de novo, mandou um e-mail falando, cara, você tá livre? Eu falei, tô. Falei, pô, você faz um trampo pra mim? Faço, claro, lógico. Me mandou, era pra modelar duas cabeças de duas jogadoras do Real Madrid. Ah, eu vi, eu vi. Aí eu Você fez até falei, com o Moacir, né? aí eu falei, eu fiz até com o Moacir. Pra você ter uma ideia, eu tive que frilar outro artista porque eu não ia dar Não ia conta. dar tempo. Porque era 5 dias e eu não ia dar conta. Tipo, eu Aham. também tô trabalhando, pá. Aí eu falei, Moacir, me ajuda aqui, vou ganhar o dinheiro junto. Então, assim, olha só que doideira. Por Sim. conta de um trabalho meu, de um portfólio, além de eu pegar a frila pra mim, eu ainda consegui ajudar um outro brother, Um cara. colega, Então, isso assim, aí. pô, olha só como que a máquina vai girando, entendeu? Sim. Então, assim, E se você não tivesse postado o projeto completo lá, não nada disso tinha teria acontecido. rolado, não tinha. Então, assim, É, é super importante. Eu sei que bate o medo de você postar. Eu sei que passar pelo crivo, né, da comunidade de artistas é bem complexo. Só sim. que, cara, você sabe quando eu desapeguei, quando eu parei de querer
do lance do like, isso é muito, muito Ah, doido. Porque eu acho que você também deve ter passado por isso. Porque às vezes você quer a aprovação do like. E às vezes o uhum, like, cara, ele não é aprovação nenhuma. Ele. exato, é. Às vezes o algoritmo não te ajudou. Às Uhum. vezes você postou num dia que talvez a galera não. Tipo, várias vezes eu vi de pessoal postar uma arte fantástica e daqui a pouco uma empresa de jogo postar. Faz um Art Blast, E aí, mano, você. Tipo, igual, de afoga ele, recentemente né? foi Diablo. Foi, eu Pô, vi. mano, mano, só dava Diablo, velho. E aí, cara, não tem jeito, não dá pra Ele competir. some, é. Não dá pra competir, porque, É. cara, o algoritmo ele vai ajudar, porque a galera tá postando tudo de um só, entendeu? Então, Sim. assim, Sem contar que nem todo mundo que curte é artista. Curte porque gosta da coisa. Você vai postar lá, por exemplo, se Exato. for postar uma mulher com uma roupa, um decote, vai ter muito mais curtida do que às vezes um personagem perfeito, que é, sei lá, um Exatamente. orquezinho, sabe? Que você fez. Exatamente. Eu vi um artista gringo falar isso um dia. Ele falou numa palestra dele, ele falou assim: você sabe que perguntaram pra ele quanto que ele virou, tipo, né, pra trabalhar na indústria. Aí ele Sim, falou: quando eu parei de fazer projeto pra ganhar like e eu passei a fazer projetos pra trabalho, pra exato. trabalhar. Pra atrair artista, gente que conhece. Exatamente. Aí ele falou: e aí isso mudou minha carreira. E é Sim. real. É real. Quando você. É. Porque, cara, nem tudo que você vai postar vai ser. Lógico que conforme você vai ficando conhecido na indústria, lógico que as coisas vão. Né, os likes eles vão vir. Isso Mas aí pra é, com você que tá certeza. começando, cara, like deixa pra Faz lá. diferença. É. Foca no que você quer. Vale mais um diretor de arte igual o Grassetti entrar no ArtStation, olhar o teu trabalho e E achei falar, interessante. opa, temos aqui um, né? E Tá desenvolvendo. ficar de olho do que É. você ganhar assim 30 mil likes cara, E nada, e não não te chamar dá atenção nada. de quem tem que chamar atenção, né, mano? Desses 30 mil ali, 29 mil é gente que achou bonito, sabe? Que gosta de arte, sabe? Exatamente. O que não tem problema nenhum e tal, mas Não, não. profissionalmente Não, não, não não. vai te ajudar tanto, né? A gente não tá, não. O like é legal, lógico que é um reconhecimento do seu trabalho e tudo mais. Mas, cara, Sim. mas não é tudo, né, cara? Acho Não, que. definitivamente não. Definitivamente, você tá certíssimo, é isso daí. E Tu, a galera tá lá no ArtStation também. Lá não é só artista que tem, lá tem pessoal de RH, lá tem diretor de arte, lá tem dono de empresa, dono de estúdio, tá todo mundo de olho. e Então você. é porque a gente tá tocando muito Aham, dessa sim, tecla, sim, mas é porque sim. ela é muito importante mesmo, Sim, gente. sim. Termina os trabalhos, não importa se ele tá perfeito e tal, faz o seu melhor. Com o tempo você vai melhorando e talvez depois de uns 2 anos você filtra seu portfólio, você tira as coisas mais velhas e tal, mas vai terminando e vai postando, vai terminando e vai postando. O que a galera não entende é que você, pra virar pró, cara, você tem que. Pró que eu digo assim, chegar num nível que você não. Que as coisas sejam mais fáceis. Dificuldades você sempre vai ter na vida, bota isso na tua Sim, cabeça. Mas vai ter um momento que essas dificuldades elas vão ser menor. A curva de aprendizado no início no 3D ela é bem grande. Né? sim. Depois ela vai diminuindo, né? E vai Aí vai ficando. refinando, né? Vai ficando um pouco mais fácil, né? Vamos dizer assim. É, Mas o que a galera não entende é que, cara, pra você virar pró em alguma coisa, precisa de tempo. tempo. Eu sempre bato isso na tecla. Um piloto de avião, ele só é brevetado e ele só pega um avião pra pilotar Bom depois de exemplo. não sei quantos mil, acho que 20 mil horas de voo, se eu não me É, engano. Tipo assim, cara, ele exatamente. não. Tipo assim, acabei o curso aqui, já vou pilotar um avião, um Boeing. Cara, Não não tem como, é, né? meu amigo. Ele vai. E antes mesmo que ele tenha 20 mil horas de voo, ele ainda, se ele for pegar uma aeronave nova, ele tem que estudar a aeronave. Ele vai ter um É, tempo de treinamento da aeronave. Cara, não é tão simples assim, não é brother. não. É, Então, assim, exatamente. precisa de um. Pô, às vezes precisa de anos e anos pro cara pilotar um avião grande. Então, assim, aí a Exatamente. gente que é artista quer, tipo, já quer trampar, tipo, na Santa Mônica com 5 meses de trampo, tá ligado? Cara, não Exatamente. vai, amigo. Você vai ter que ralar peito aí pra poder entrar. Se teu sonho é Santa Mônica, pode ter certeza que você vai ter que ralar. É. É, E é até ruim, né? Se você entra na Santa Mônica com 5 meses de conhecimento, você vai chegar lá e você vai dar conta de fazer nada. Porque eles vão jogar sim, o serviço da sua mão achando que você já dá conta de fazer tudo. Sozinho. exatamente, E sim. altíssimo nível. É. Eles vão E às vezes esperando você aprender. não, e às vezes você nem vai conversar. Porque, cara, tem isso também. Não tem nem comunicação, né? Tá no nível tão alto, né?
Tem patamares que você precisa. É isso que a galera não consegue entender. É, Mano, existem patamares que, tipo, cara, eu não tenho condições de chegar agora pro Grassetti e conversar no mesmo nível que ele, eu profissional. também não. Ele tá É, num nível profissional totalmente diferente que o meu, cara. O cara é diretor de arte, o cara enxerga coisas que eu não enxergo. é. E não Num é dos melhores estúdios do mundo num, ainda. num, num dos melhores estúdios do Não é mundo. Então, qualquer estúdio, né? existe uma diferença, cara. Não é que, tipo assim, não que eu não possa trocar uma ideia com o Grassetti. Seria Sim. fantástico. Igual eu, na Unhide, eu bati um papo com o Chris Costa, que é um cara fantástico. Mas, Que é cara, muito bom, é. não foi uma conversa técnica. Tipo, eu não sentei Sim, pra falar com ele de. Porque, cara, o nível é outro, amigo. Tipo, com não tem certeza. como comparar, você entendeu? Bater papo com os caras desse, é tipo, nível técnico é diferente, não tem. Sim. Você precisa evoluir. Às vezes você entra no estúdio e você. Esse é o pensamento. Às vezes você não está preparado e às vezes você não consegue ficar no estúdio porque você não consegue. Você Fazer o tá. que tipo estão te pedindo, né? Exatamente. Então É, existe um processo, galera. Existe. Não é, tem jeito. O processo é. ele é necessário. Eu entendo, existe ansiedade, porque eu também tenho essa ansiedade. Acredito Ah, eu também, que é. o Cadu também tenha. Pô, quem não quer trabalhar numa Santa Mônica ou numa ILM, né? Ou qualquer outra empresa aí grande? Quem não quer? Pô, muita gente quer trampar, cara. Só que Com certeza. a gente sabe que existem limitações. É que nem eu tinha um sonho de trabalhar na Blizzard, mano. É mesmo? Eu tinha um sonho, mano. Eu adoro Warcraft. É um jogo assim que eu estudei desde que eu joguei, né, desde de novo assim. Então, Warcraft é um jogo que eu gosto pra caramba. E eu Sim, eu também sempre gosto. tive Principalmente o primeirão lá, né? e antes de eu trabalhar com e antes de eu começar a trampar com 3D, né, de fazer 3D, pô, eu falava: "Ah, eu quero trabalhar". E cara, e é incrível porque hoje se você me perguntar, eu falo pra você que eu não gostaria de trabalhar na Blizzard. Ainda mais depois da Porque. polêmica que teve Não, lá. tem isso, mas até na parte de artes. Porque eu sou um Ah, cara que eu gosto muito de realismo. ah, E a sim. E lá é muito Blizzard, estilizado, e a né? Blizzard é muito estilizado. E, tipo, É, eu não me vejo fazendo estilizado. Se você me perguntar, cara, o que você gosta? Eu falo, gosto de realismo. Então, assim, entendi. eu me vejo fazendo realismo. Então, Sim. assim, eu, sinceramente, eu acho fantástico os monstros, acho fantástico o design da Blizzard, mas não é uma coisa que hoje eu já tentei fazer e não. Tipo assim, é uma coisa, cara, que eu começo e eu mudo pro realismo porque eu falo, não, tipo. É aquele lance que a gente tava conversando de você tem que fazer projetos que você curte. Pra você, é exatamente. Cara, então assim, no meio do caminho eu tinha uma idealização de sonho, quero trabalhar na Blizzard e hoje eu já não tenho mais essa idealização porque o artista dentro de mim evoluiu, cara. É, Ele amadureceu, né? amadureceu Exatamente. e fala, cara, foi o que eu falei, pô, eu sempre me almejei trabalhando com filme. Só que hoje eu percebo que, cara, é legal, mas eu vejo também que ter o conhecimento de games não é ruim. Até Não, não. porque em algum momento vão se fundir, já tá se fundindo essas mídias, né? Tipo, Sim. o jogo hoje é o que a gente tava conversando. Hoje o jogo tá indo muito pra história, né? Pra contar uma história, você viver Sim. a história. Porque é o que é legal. Vamos ser sinceros, jogar um jogo com uma história bacana, com storyline legal, porra. E ainda a interação de um jogo, né? Por isso que eu acho incrível, né? Porque ele tem Sim, tudo que o cinema tem, mas tem a interação que o cinema não tem, né? Então é mais sim. um nível de acesso à história, É, né? é igual o God of War, né, cara? Quando eu fiquei muito com o pé atrás quando anunciaram o God of War, porque eu falei, cara, como é que eles vão unir essas duas culturas, né? Eu falei, cara, não vai dar Diferentão, certo né? isso. É. E, cara, e o final do God of War, quando revela, não vou dar spoiler, porque eu não sei se. Né, mas tem o final, quando revela uma parada, você fala, nossa! É, Tipo, dá até pra dar uma chorada de vez em quando ali, velho. você fala, mano. Não, e tem É. isso. As conversas no barco. É. Todo o envolvimento, né, o trabalho, porque ainda mais pra você que é pai, eu fico Sim, imaginando, né? não, Porque, cara. tipo assim, toda a minha paternidade veio afora quando eu tava jogando God of War, porque é uma história de um pai tentando ser um pai melhor, que ele não era, né? Sim. Então é muito legal, E sabe? você entende por que, que ele não era um pai melhor? Porque a É, mãe fez com que ele, né? Que a mãe. se A afastasse, mãe né? sabia que ele precisava. Ele ia ter um certo momento que ele ia precisar ser o pai, né? Então, que ele ia Exatamente. precisar ter a jornada de pai dele, né? Então, Sim. cara,
é muito incrível. Às vezes as conversas, eu parava o barco, às vezes Só pra ouvir, né? só pra ouvir as conversas, cara, que eu Eu ficava assim, também, caraca, mano, porque tinha, cara, tinha coisa nas conversas deles que dava pala pro final. Exato. Depois quando você chega no final, você fala, caraca, então foi por isso que falou aquela parada naquele É, momento, você entendeu? Então, tipo assim, é, então, eu falo pra você, não fecha, essa conversa toda, né, eu falo pra não fechar é, seus olhos, né, pra um ponto só, falar, ah, não, eu sim, quero só tal. Porque, cara, às vezes você vai perder, você vai deixar de viver uma trajetória tão da hora, cara, sim, sim, tão da hora, tão legal. com Igual, certeza. igual eu não vim da área de artes, mas teve um monte de coisa na minha vida que eu trago de bom pra arte, entendeu? Eu acredito que você também, que coisa que você aprendeu que não tem nada a ver com. Igual você, pô, trabalha num trabalho que é muito lógico, né? Igual você Sim, falou. Cara, isso te ajuda a mexer num programa que é Unreal, tá com ligado? certeza, é. Então a galera acha que, porque eu trabalhei com isso, cara, e sempre ajuda, mano. Sempre ajuda. Sempre Sempre ajuda. tem alguma interseção, né, entre os conhecimentos. Sempre tem, Sim. sim, com certeza. Cadu, pra encerrar, cara, que eu já peguei mais de 1 hora e meia sua aí. Não, mas tá sendo um prazer, então. Pô, cara, eu quero deixar aberto aí pra você encerrar, encerrar, dar dicas aí. O que você acha que a galera. Qual é a dica? Aquela dica que você fala assim, puta, se eu tivesse essa dica aqui no início da minha carreira, Sim, tipo, sim. Não, o que mudaria, tá ligado? o que Mudaria, mudaria? mudaria, tá ligado? Sim, sim. Não, eu acho que é uma muito importante, a gente já falou que essa questão de ter consistência nos estudos, que eu acho que ela é muito importante. Qualquer área que você for fazer dentro da área de 3D, dentro do campo de 3D, né? É importante ter essa consistência mais do que a quantidade. Isso é muito importante mesmo, então só quero ressaltar isso. Mas dentro do 3D mesmo específico, a gente estava até conversando mais cedo sobre isso. Tipo assim, uma informação que eu peguei bem depois, eu já estava bem mais no meio do processo quando eu entendi de que quando a gente, por exemplo, a gente está criando uma escultura no ZBrush. Então a gente vê lá e achou que tá bom, ficou legal, ficou bacana e tal. E às vezes a gente fez a escultura inteira, por exemplo, se você está esculpindo um rosto, uma cabeça. Então você já fez a base, você já fez os detalhes primários, secundários, terciários, já fez poros, já fez tudo, já fez uma textura, já fez tudo bonitinho e tal. E aí você vai mandar ou para o Maya para você fazer um render final, ou para o Unreal, para o Marmoset, ou qualquer lugar. E aí quando você coloca lá, parece que é outra escultura. Parece que o que você está vendo lá no ZBrush não tem nada a ver com o que você está vendo lá. A luz não bate, não importa o que você faça no outro programa, nunca fica legal. Então, uma dica que eu inclusive no curso eu falo, e eu estou tentando usar em todos os meus projetos agora, é mande o seu projeto, a sua escultura, ou o que você estiver fazendo, o mais rápido possível para o local que ela vai ser utilizada. Se ela vai ser utilizada em jogo, o mais rápido possível coloque ela na engine do jogo. Se for Unreal, Unreal, se for Unity, Unity. Ou se você vai fazer só um render, manda para o Marmoset, tipo assim, a blocagem, não precisa nem estar refinada, manda a blocagem para você ver como que tá. Porque é muito importante você equilibrar essas duas visões e já entendendo o ponto final dela. Né? Eu já tive que refazer muito trabalho, porque imagina, você está lá com uma escultura toda pronta com os poros, aí você tem que arrumar ela, você vai ter que refazer poro, às vezes você vai ter que fazer bake de textura de novo e tal. Então, você vai ganhar muito tempo, você vai evitar passar muita raiva se você jogar o mais rápido possível. É uma das dicas tipo assim, que mais valiosas que eu aprendi nos últimos meses aí. E eu posso É. confirmar, porque eu já, É, eu já passei por isso. De mandar é, e olhar e falar, não, esse poro aqui tá faltando alguma coisa, e ter que tá voltar de novo. E às faltando. vezes até na estrutura mesmo né, na parte estrutural da coisa, né, de ter que Sim, voltar. exato. Às vezes no osso, né, estrutura É, muscular e sim. tal, você não viu, porque o ZBrush, outro dia eu tava vendo o Ryan Kingsley, ele falando disso, o ZBrush é feito para ficar bonito, sabe? O jeito que ele foi montado, o render em real time lá da tela dele, do ZBrush, ela é feita para a escultura ficar bonita, foi uma escolha que eles fizeram. E ela é específica do ZBrush, ela não vai ser igual em outros Não. aplicativos. É outro tipo de câmera, é outro tipo de luz, é outro tipo de informação.
Então, o mais rápido possível, todo mundo vai ganhar muito se fizer isso. Eu queria ter tido essa dica, sei lá, 3 anos atrás, então ia me ajudar muito. Mas é uma dica de ouro, cara. É. Cadu, brigadaço, cara, pelo seu tempo aí, num dia de semana, uma quinta-feira aí, parar pra conversar comigo, cara, mostrar um pouco aí do projeto, falar um pouco da sua carreira, da sua trajetória. Espero que a gente tenha a oportunidade de trabalhar junto pra frente aí, algum Quem dera, estúdio hein? da hora aí. Ia ser bom, hein? Ia ser da Imagina. hora, ia ser da hora. Ia ser. E brigadão mesmo. Vou deixar os links aqui do que o Cadu falou, principalmente do curso dele, dá uma moral lá. Você tá começando agora, quer estudar, né, um pouco de Unreal, né, entender um pouco, pô, vou deixar o link do curso dele aqui. Obrigado. Sei que o curso deles não são tão caros lá, apesar de estar em dólar, eu sei que o curso deles são bem... O dólar, mas o curso deles são bem acessíveis, cara, são bem acessíveis. De vídeo, dá pra pagar em várias vezes. O curso tá em dólar, mas é acessível, né? Em vista de alguns cursos que a gente encontra por aí. Pô, é mais de quê? De 200 vídeos? Mais de 200 vídeos. Mais de 200 mais de 100 horas vídeos. Mais de 100 horas pô, é muito estudo aí, meu. Tem um processo inteiro, desde o início. Se quiser ver passo a passo, vai estar tudo lá. Show de bola. Então, vou deixar o link também da Unreal, depois, se você puder me mandar o link do curso que você falou lá da Udemy. Vou mandar. Que aí eu coloco aqui também, pra você, às vezes você não tem doletas agora, mas tem uns cursos na Udemy. É gratuito. Tem uns gratuito, então assim, tem também a própria site da Unreal, né? Sim. Cadu, brigadão, cara. Então, eu que te agradeço. Nossa, agradeço demais. É uma honra estar aqui nesse podcast com você, ainda mais, é o que eu te falei, eu me sinto um estudante, e você já recebeu gente aqui, sei lá, que são mestres para mim, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, pela nossa amizade aí, e vamos continuar, a luta continua, que nós estamos começando, né? Temos muita coisa para fazer ainda. Muita coisa para fazer. Obrigadão, galera. Então, vou deixar aqui os links, tá? Se você puder ir, compartilha, curte. Compartilha aí essa conversa aí, porque eu sei que, assim como você, tem muita gente aí que é bom a gente ouvir experiências de outros artistas, porque ajuda pra caramba. Me ajudou e me ajuda muito na nossa caminhada aí. Tenho certeza que o Cadu também. Então, galera, valeu, que aquele abraço aí. Valeu, galera.